Senhor, irmãos, eu quero falar a palavra que está na Bíblia, que diz assim, capítulo 4 de Marcos, versículo 1 ao versículo até o 2 e o versículo 8. Outra vez começa a ensinar junto do mar, e juntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se no barco sobre o mar, porém toda a multidão estava em terra junto ao mar do mar, e ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. Ele dizia a sua doutrina: ouvi, e eis que saiu um semeador semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, então vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedregais, sobre onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu espinhos, crescendo, os espinhos sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu e produziu 30, e outro 60 e outro 100. Amém, irmãos? A palavra que diz que quando Jesus ele falou para os discípulos a caminhar, a semear, ele começa a dizer assim: se você quer semear coisa grande, deve apenas ouvir o que o mestre quer que ele te dá para poder fazer para você. Por causa que a palavra diz que Jesus, ele falou: quando alguém quer semear, quando alguém quer crescer na vida de Cristo, deve crescer não somente com as coisas da terra, por causa que Deus disse: a terra, o céu e o mundo passará, mas o que ele escreveu, que é a palavra dele, não passará. Vou repetir. Quando Jesus falou assim: eu quero que semeia tudo que deve semear, então Jesus disse que passará a terra e o céu, mas a palavra que ele fala para a gente pegar, que é a Bíblia, na verdade, que a Bíblia, ele fala que a palavra que ele totalmente escreveu na Bíblia não passará, porque João escreveu três cartas, escreveu três epístolas, que é 1 João, 2 João e 3 João. Aí João teve uma visão do céu, que viu a cidade santa. Assim, lá no capítulo 21 de Apocalipse, fala que Jesus, ele fala para o discípulo, fala assim: aqui não é seu lugar e nem meu lugar. Só que Jesus, no capítulo 8 de Apocalipse, capítulo 8, fala que Jesus, quando morreu lá em Jerusalém, ele estava subindo ao moinho do Gólgota. Jesus estava subindo assim, moinho do Gólgota, e a palavra fala que Jesus, ele começa a falar assim: se eu morrer, então eu devo não dar a minha vida para a morte, mas a morte quando chegou em Jesus, falou assim: eu vou te levar lá para baixo. Aí Jesus, ele falou assim: não, a minha vida não vai dar para eu perecer e morrer.
para ficar lá no inferno, por causa que minha vida eu dou para aqueles que me amam e vão guardar minha palavra. Só que lá em João capítulo 1, fala que Jesus, ele fala, eu sou o verbo. Eu era o verbo antes, eu habitei na terra hoje e serei para sempre. Assim, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que fala assim, Jesus ele era ontem, ele é hoje e será eternamente. Lá no Salmo 169, fala que Jesus, ele é o quê? Ele é a luz. E ele fala assim, a lâmpada para meus pés e a luz para o meu caminho, é a tua palavra. Só que o que eu quero dizer para vocês, eu quero falar que toda pessoa que quiser crescer na vida, deve começar a ser obediente. Deve querer começar a ter passos. Que passo é esse? É crescer lendo a palavra, meditando, também indo de passo em dias. Só que a palavra fala que Jesus, ele começa a falar assim, Deus, por que me desapares? Jesus na cruz, porque aqui é tempo, Jesus, ele está pendurado na cruz com o braço assim aberto. E a palavra fala que Jesus, ele começa a expirar e falar assim, ele, Lamasa Bactani. Só que para Jesus, uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, que eu acho interessante na Bíblia, é que duas coisas que eu percebo na Bíblia, é que quando no capítulo de João, quando Jesus ele chega para ser batizado por João, o pai de Jesus fica de costas para Jesus, assim, de costa. Só que lá na cruz, o pai de Jesus também fica de costa. Aí pergunta, por que duas vezes fica de costas para Jesus? É por causa que quando Jesus está querendo ser batizado nas águas, Jesus, ele começa a se encher de si, porque o Rio Jordão, ele é um grande mistério naquela água. Porque toda vez que alguém entrasse lá poder querer batizar, a pessoa falava assim, por que eu estou saindo cheio? Por que eu estou saindo tão grande assim, desse jeito? Só que a palavra fala que Jesus, que estava na cruz, pendurado, que é uma de pegada, Jesus, ele olhou para o céu, e Jesus, ele percebeu que o pai dele começou a afastar de Jesus, a ficar longe de Jesus. Só que a palavra fala que Jesus, ele começa a dizer assim, Deus, por que é que o Senhor me desamparou? Ou senão porque ele se afastou de longe de mim? Aí Jesus, ele quando está lá para 2 horas, ou 2h30 para 3 horas, Jesus ele começa a enfraquecer sua vida, ele começa a perder aquele fôlego, começa a perder aquela decisão de falar assim, eu dei minha vida, ou melhor, eu vou te dar minha vida para a minha cidade que eu moro, que é Belém. Eu já bati no Jordão, já fui tentado pelo diabo, eu já orei no Getsemane, já comecei a ir no Gólgota para poder morrer. Aí sabe o que eu fiz? Aí Jesus disse assim, é só porque você vai morrer? É por causa que o mundo que Jesus via é de pecados em cima de pecados.
Mas só que o mundo que Jesus ele vivesse de volta, não é aquele mundo que ele via, não é aquele mundo que ele falou assim, eu morro para a cidade da Galileia, ou Cafarnaum, ou Judeia, ou Samaria, ou Belém, ou Jordânia. Não, Jesus retirou a tua vida própria, mas ele decidiu morrer para o mundo e iniciar pessoas novas. Quem é a pessoa nova? É a pessoa que se chama a nova cidade, novas pessoas e o novo mundo. Só que a palavra que lembra de Noé contava na arca, Noé estava, porque Jesus é assim, Jesus ele dava isso para Noé fazer uma arca, comprida e também grandona, bem largona. Só que Noé, ele via o estado do povo da cidade e começava a ver o pecado do povo, porque ele tinha pecado, tinha bagunça, tinha fracasso, tinha erro, tinha pecado, em cima de pecado. Só que a palavra fala que Noé, ele construiu a arca para salvar aquele povo, para poder trazer para onde? Para a sua arca que Jesus mandou. E a palavra fala que Jesus, ele falou assim a Noé, faça a arca e chama os animais e os humanos. E a palavra fala que Noé começou a buscar os animais quantas vezes? Uma só. E os homens e as pessoas quantas vezes? Várias vezes. E a palavra fala que Noé, ele começou a fazer aqui, começou a mostrar para você, falou assim, venha, se arrependa dos pecados, porque a palavra é pura e limpa. Só que Jesus, ele estava avisando Noé, ele estava atento o que ia acontecer, Noé sabia que ia ver a cidade, que ia reproduzir a cidade. Só que Noé falou assim, Deus, o povo não quer obedecer, porque a cidade tinha vidas, tinha bagunça lá, fracasso, pecados, erros e festas. Só que a fala que quando Noé estava evangelizando o povo, mas só que não chegando no povo, era chamar e falar assim, Deus, o povo não quer obedecer. Aí Noé começou a ficar chamando aquele povo lá para poder ver se ele ia vir até Noé. Só que quando Jesus ele falou no Noé, vamos ver, quando Jesus ele falou no ouvido de Noé, ele começou a pegar a matéria e terminar a arca. Só que quando começou a pingar, um pinguinho só de água na terra, aí depois quando a cidade começou a imundar, aí nós falou assim, o povo não quer obedecer, o povo não quer, o povo não quer vir até mim, então eles vão morrer, eles vão fracassar. Só que quando a porta da arca estava assim aberta, aí Jesus falou assim, ninguém vai entrar, ninguém vai querer vir, né? Beleza. Aí quando os animais entraram da arca, aí a porta estava assim ainda. Só que quando a porta estava aberta, aí estava só enchendo de água a cidade, porque era o fim da cidade. Só que por falar que quando a porta da arca estava assim, a porta fez assim, a porta fechou. E a palavra fala que quando a porta fechou, a palavra fala que o povo começou a bater. Começou a bater na porta e falou assim, abre nossa porta, eu quero entrar, tô morrendo aqui fora com água, tô se afogando. E a palavra fala que Noé, ele falou assim, tentei pregar pra vocês, tentei salvar a vida pra vocês, tentei buscar vocês, mas vocês não me deram ouvido. Aí a gente falou pra você, aí tem muita gente de hoje que fala assim,
Se eu vou na igreja para poder ver o pregador que tem um dom de pregar, ou se não vou na igreja para ver essa revelação, milagres e também dons maravilhosos. Eu vou lá para poder tirar uma foto com o pastor, para poder me abençoar. A pergunta: quem te abençoa não é o homem da terra. Quem te abençoa não é o homem que fala assim: se você fez pecado, fracassou, pecou, bagunçou e errou, quem pode te dar o perdão não é o homem, é Jesus Cristo. Por quê? Porque que ele morreu lá em Jerusalém, ele foi pregado no madeiro, a morte, que ele pegar a alma de Jesus e levou para onde? Levar para o fogo e enxofre. Lá está o diabo e os satanás lá. Só que a fala que Jesus, ele começa a inspirar Eli, lama sabachthani. Aí deixa eu resumir aqui. Quando Jesus ele fala assim, assim como ele pregou, assim como eu morri na cruz, assim como Sansão foi enganado pela Lila, porque Sansão tinha cabelo de poderes, Sansão tinha pelo no cabelo. E aí por falar que quando Sansão ele estava batalhando, Sansão ele falou assim: Deus, a minha vida só basta para ti, só basta crescer na tua vida espiritual. Só que por falar que Sansão ele tinha o Espírito Santo, Sansão tinha poder e glória. Só que por falar que Sansão começa a ser enganado pela mulher chamada Dalila. E por falar que Dalila começa a falar: Sansão, você tem espada, você tem, como ele diz, você tem espada, você tem uma arma que pode matar os filisteus. Só que deixa eu falar pra você, o que Sansão ele estava fazendo para matar o filisteu, ele era enganado, porque filisteu não era para ser matado, por causa que filisteu eram os homens mais perigosos do que Sansão. Sansão é inocente, Sansão não sabia do que iria acontecer. Só que por falar que Sansão começa a ouvir a voz de uma mulher chamada Dalila, assim como Mical engana Davi. Davi quando estava na casa dele, Davi ele olhou para a janacinha e falou assim: aquela mulher chama Mical ali, eu vou na casa dela. Aí Deus sabia que Davi estava começando a pecar por causa da mulher, porque Davi ele queria ele quer um muro. Aí Davi queria pular aqui, poder ir na casa da Mical. Mical é uma mulher enganadora. Só que por falar que, vou dar uma frase, quando Sansão ele começa a ser enganado pela Dalila, Dalila fala assim: Sansão, mete aqui a mão na espada e mata os filisteus. E quando começou a pegar a espada e queria matar os filisteus, Sansão acabou com o ministerialismo. Sansão começou a acabar com o seu ministério ele mesmo. Por causa que ele falou assim: meu Deus, por que eu peguei a mão na espada? E por que eu não estou mais no mistério? É porque Sansão ele começa a ser enganado pelo diabo. Tem diabo na Bíblia. Tem a cobra no Éden, tem a Dalila e tem a Mical, mais uma que é Jezabel. Quatro diabos que tem na Bíblia, só que de mulheres. Você vai fazer aqui. E aí fala que Sansão, quando ia meter a mão na espada, Deus tirou aqui, da boca de Sansão, o Espírito Santo. Aí pergunta, tem uma gente que fala assim: eu queria
receber poder. Eu queria ter dom de revelação, de visão, de ver além. Aí pergunta, como é que você vai conseguir ver? Como é que você vai conseguir enxergar? Se você não consegue ver, não consegue nem você mesmo, não consegue entender o que passa da vida de você mesmo. Porque o que a pessoa começa a cometer aqui, ela não cresce. Porque quem cresce não é você, é Deus que te põe aqui. Porque a pessoa que quer crescer para começar a agradecer, ela desce. Pergunta, mostrei lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, falou assim, e quando o rei Salomão começou a orar, Jesus ele falou assim, Deus, a minha vida eu não quero riqueza, eu não quero nem ouro, nem prata, nem joias. Aí Jesus falou assim, tá bom, não quer brilhos, não quer ouros e não quer joias, né? Beleza. Então o que você quer? Ele falou, Deus, eu só quero só a tua palavra e o conhecimento. Aí já fala pra você, Salomão, ele tinha um palácio grandão, que era a igreja. Salomão tinha várias milhões de pessoas, que era na igreja dele, que é o templo de Salomão. Só que eu falo que Salomão começa a orar e Deus está pertinho de Salomão. Porque quando Salomão começa a orar, Deus está aqui, Aí tu fala que Salomão começa a pedir coisa para Deus, e Deus, ele fala assim, tá bom, Salomão não quis crescer nas coisas de objeto, mas quer crescer nas coisas espirituais, sim. Aí Deus, o que Deus fez? Deus pegou para Salomão, deu fazenda, animais. Saca para falar que no capítulo 3 de Salmos, fala assim que Jesus, ele é o pastor. E depois fala assim, refrigera minha alma, as águas tranquilas. Ele está fazendo bem de pastos. O que quer dizer? Quer dizer que quando você tem Deus, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar angustiado, ou falar, minha vida vai ser um desastre, minha vida vai ser uma porcaria por causa que eu vim aqui não vou crescer. Eu pergunto, quem te deu vida? Quem te deu saúde, respiração e alimento saciado de você crescer na vida grande de Deus? É Deus que te deu. Então, faz-me aqui para gravar o vídeo. Fala que Jesus, ele fez o mundo todo, fez os céus e a terra, os animais, todos os animais, criou primeiro Adão, depois Eva, ela pecou. Aí depois foi só a genealogia de Adão. Caim, Jafé e Abel. E depois Abraão, Isaac, e depois de Abraão, aí veio Jacó, depois veio Saul, Samuel, Jonathan, depois do livro, que fala assim, que é 1 Reis, 2 Reis, e vai, né? Só que a fala que Jesus, ele começa a dizer assim, agora que eu estou aqui, agora que eu estou no jardim, eu não estou mais naquela fase de ficar em desobediência. Só que Deus, ele falou para o Adão, não tocar da árvore, o jardim para poder, e não pegar para morrer. Só que Adão, ele falou assim, Deus, a árvore não pode comer, né? Então não vou comer não. Aí quando a Eva se formou, porque Deus pegou que uma pessoa de Adão e deu vida para Eva. Aí lá em Coríntios, capítulo em diante, o capítulo são só textos, que fazem que primeiro foi formado Adão, aí depois Eva. Então, aí Paulo como dizer assim aqui, primeiro os homens tem que estar tem que falar, aí depois as mulheres têm que estar em silêncio, e os homens têm que falar. Por quê? Porque primeiro foi os homens que foi gerado, aí depois a mulher. O que eu aprendo? Aprendo que quando você
dando questão das coisas de Deus, não precisa falar que você está crescendo, ou ganhando, ou evoluindo mais. Mas, já falando também aqui pra vocês, o mundo é pecador, mas o que está dentro de nós não é o pecado de ficar preso no errado, é ficar certo na glória de Deus, para que Ele me buscar que a igreja.